400 inscritos! Gente, vocês têm noção do tanto de gente que é? Para algumas pessoas pode ser pouco, mas para mim é muito. Tanto é que eu faço questão de gravar os videozinhos do quadro Curiosidades. Então, bora comemorar comigo meus 400 inscritos. Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do quadro Curiosidades, a edição especial de 400 inscritos. Esse vídeo, gente, eu vou contar um pouquinho pra vocês como aí que surgiu essa vontade minha de ir pra psicoterapia clínica comportamental. Então já tem o vídeo de 100 inscritos, 200, 300, cada um eu contei um pouquinho de curiosidade da minha carreira profissional. Então às vezes algumas pessoas perguntam, né, mas por que você escolheu a psicologia comportamental? Então esse vídeo é pra você que tem essa dúvida. Só para explicar um pouquinho para vocês, quando eu comecei a cursar psicologia, eu já tinha uma ideia sobre a psicanálise. Já tem um pouquinho explicando sobre isso lá no vídeo de 100 inscritos que eu conto sobre a trajetória e a minha escolha dentro da psicologia. E aí o que acontece? Eu fui para psicologia jurando para vocês de pé juntinho que eu ia ser psicanalista. Não só psicanalista, mas que eu ia trabalhar em empresa. Conto isso também lá no outro vídeo. Só que daí o que acontece? Eu achava que dentro da psicologia era só psicanálise, porque era o que eu escutava. E eu também fazia terapia, né? Eu faço terapia desde os meus 7 anos, mas na época, quando eu entrei na faculdade, eu tava com a mesma terapeuta. E ela era da psicanálise. Então, o que acontece? Quando eu entrei na faculdade, eu não entendia o que era esse negócio de abordagens. Inclusive, pessoal, já tem vídeo aqui no canal explicando sobre as grandes abordagens teóricas dentro da psicologia. Então, como eu imaginava a psicanálise, eu já fui pra faculdade achando que eu fosse ser psicanalista. Só que depois, quando você entra no curso, você descobre que existem linhas teóricas. Ou seja, cada grande abordagem pensa igual, mas tem um caminho um pouco diferente das outras. E aí, depois que você tiver a sua abordagem teórica, que você vai atuar em algum campo, como eu, que sou psicóloga clínica, tem trânsito, penitenciária, escola, desenvolvimento, empresa, hospital, esporte, tem um monte de áreas. Então, eu acabei optando pela comportamental. Mas como que foi essa minha escolha? Eu tava no meu 3º ano de faculdade, no meu penúltimo ano, foi quando a gente tem que fazer os estágios obrigatórios, todo ano tinha estágio obrigatório, e quando coincidiu de eu escolher uma professora que tinha sua abordagem na psicologia comportamental. Até então, quando eu iniciei esse estágio, eu não tinha feito alguma aula teórica. Então eu fui pro estágio sem saber muita coisa da abordagem teórica da professora. Esse estágio mudou a minha vida. O que eu fiz? Eu estagiei numa clínica de nutrição da faculdade da Unital, aqui na minha cidade mesmo de Taubaté, onde eu e os meus colegas, a gente participava das consultas dos estudantes de nutrição e os seus pacientes, para a gente tentar entender o porquê que esses pacientes não aderiam à dieta ou à restrição alimentar, enfim. Então, só por ali a gente conseguia identificar a relação terapêutica, que foi quando eu ouvir falar sobre FAP, que é a relação terapêutica, minha subabordagem, né, dentro da psicologia clínica comportamental. E aí a gente conseguia ver a forma que esse estudante de nutrição falava com o paciente ou com a paciente, fazia com que ele voltasse, fazia com que ele aderisse à dieta e às orientações nutricionais que aquele estudante de nutrição passava. Então a gente ficou ali por um ano observando, tinha algumas reuniões mensais com esses estudantes e com a coordenadora da clínica pra gente estar ali fazendo alguns treinamentos com os estudantes. Então a gente protocolou os tipos de caso. Só ali na primeira consulta de um paciente, a gente já sabia se aquela pessoa ia voltar ou não. Então, assim, foi ali quando eu comecei a ter um maior contato com
comportamento, a psicologia comportamental. E quando eu fui vendo que pela fala, pela forma que você acolhe o paciente ele vai aderir à dieta, vai seguir as orientações. Eu falei, gente, que coisa doida, né? Então a forma que eu trato a pessoa é a forma que ela vai aderir ali à dieta. Caramba! E eu falei assim, gente, a psicologia clínica faz isso. A pessoa ela vai com uma queixa X, a forma que eu tratar, a forma que eu orientar, ela vai melhorar, ela vai voltar, ela vai receber alta e vai ter uma qualidade de vida, uma mudança de vida muito legal. Fiquei ali no 3º ano, amei. Quando chegou no último ano de faculdade, eu fui fazer um estágio sozinha. Eu não fui fazer estágio com grupos ou com os meus colegas. Eu falei assim, bom, eu acho que é para essa área de treinamento que eu quero mesmo. E aí foi quando eu fui fazer um estágio muito legal no Instituto Gotas de Cidadania, daqui de Taubaté, que eram professores de educação física que davam aulas gratuitas, eles eram voluntários para crianças e adolescentes que morriam de vontade de aprender basquete, mas não tinham condição financeira. Então, esse meu objetivo também foi entender ali como era a forma desses profissionais de educação física passar essa informação de forma lúdica, pedagógica, para esses adolescentes, essas crianças. Foi um estágio incrível. Eu até achei que eu fosse seguir aí para psicologia do esporte, que é algo que eu gostei muito na faculdade, mas aí o que acontece? Eu gostava muito dessa parte de treinamento, então eu dava muita aula, eu dava muita palestra, eu treinava esses professores de educação física, eu tive orientação com os pais para ver como eles podiam motivar essas crianças a irem para as aulas, não só as aulas, mas ir para a escola, ter pensamento de estudos lá na frente como faculdade, etc. Então eu falei assim, nossa, caramba, que legal! E foi quando eu decidi então fazer o meu TCC, que foi treinamento de habilidades sociais para estudantes de medicina, que eles iriam entrar no internato no ano seguinte. Então eu queria treinar essa relação médico-paciente que eles teriam que ver no ano que vem. Então olha como a relação terapêutica ela tava ali na minha vida acadêmica desde o comecinho. Como eu tive aula com essa professora comportamental lá no estágio de nutrição, eu falei, gente, eu acho que eu não gosto de psicanálise não. Eu acho que eu gosto da comportamental. Mas para eu tirar as minhas dúvidas, eu fiz estágio em 2 empresas aqui na região, a MWL em Caçapava e a Vox, tá? E ambos eram professores psicanalíticos. Gente, eu detestei. Não só a abordagem em si, porque eu achava que Gente, minha opinião, tá? Por favor. Eu sou uma pessoa muito prática, eu sou uma pessoa muito dinâmica, eu sou muito imediatista. Então, se eu tenho um problema, tá, ok, eu não quero ficar debatendo sobre o meu problema, eu quero resolver. Como que eu resolvo esse meu problema? E eu via que nesse meu estágio da psicanálise era muito para entender o problema. Mas o professor, ele não era prático assim. Então foi um estágio que eu penei, eu não gostei, eu falei, nossa, não é isso mesmo que eu quero pra minha vida. E aí, no dia 30 de outubro de 2015, foi o dia do meu TCC, que foi um dos dias mais incríveis da minha vida. Eu já estava matriculada na minha primeira pós-graduação em terapia comportamental na Universidade de São Paulo, a famosa USP. Então, assim, foi um marco incrível pra mim e foi aí que eu iniciei a minha trajetória dentro da psicologia comportamental. Que a minha intenção era, bom, então vou primeiro para a área da abordagem teórica, que é a comportamental que eu escolhi, e depois eu vou ver o que eu vou fazer da vida. Só que quando eu entrei na USP, lá o foco é clínica, né? Lá o foco é ambulatório de hospital, lá é foco em clínica mesmo, é você atender uma pessoa ali e você tratar a queixa comportamental dela. Então, mais ou menos, foi assim que surgiu essa minha vontade, esse meu desejo, essa minha paixão pela psicologia comportamental. Gostaram? Entenderam o porquê, então, que hoje eu sou psicóloga clínica comportamental com foco na relação terapêutica? Espero que sim. Qualquer dúvida, já sabem, né? Deixa aí nos comentários. Se você é novo por aqui, dá aquele joinha, se inscreve no canal para receber as notificações e me segue lá nas minhas redes sociais, como Instagram, por exemplo. Beijo, gente! Muito obrigada por esses 400 inscritos que estão aqui me acompanhando e até o próximo vídeo de 500 inscritos. Beijo! Esse, então, eu vou gravar
de 400 inscritos. Certo. Mas eu gravo sobre o quê? Eu tinha pensado em, tipo, 400 e piscando, assim, sabe? Aí eu precisava de outra mão. Você quer vai fazer a terceira mão? Não precisa. Eu faço só assim, aí você insere mãozinhas. Pode ser. Ou então você faz assim com a mão e eu ponho um 400 aqui em cima. Pode ser assim, ó, ou assim. E você não tava entendendo nada, né? É Vamos fazer divertido. só de zoeira. Aqui. Aí. Peraí. Botar sua mão no meio. Deu certo, será? Mas ficou certinho? Ficou esquisito. Ai, meu pai amado. Ai,